Graça e paz, amados irmãos. Irmãos, eu quero primeiramente contar um sonho, né, que eu tive essa semana agora. Comentei com o apóstolo, ia comentar com o apóstolo, não deu tempo. Mas esse sonho ele tem a ver um pouco com a experiência que eu tive essa noite. E esse sonho foi assim, irmãos, eu era como se a gente fosse assim em uma missão em um interior, né? Era eu, o apóstolo e o apóstolo. A gente tava assim em uma casa. Eu não sei de quem era essa casa, mas a gente tava nela. E o apóstolo olhava para mim, ele falava assim: Everton, vamos ali, vamos dar uma volta pra gente conhecer. Eu falava: amém, então vamos. E a apóstola não ia, ela ficava. Ela falava: não, vão vocês dois, eu vou ficar aqui. E eu pegava, eu ia, né, com o apóstolo. E a gente passeando ali, irmãos, e a gente encontrava uma rua. E essa rua, ela tinha várias mangueiras. Eu falava assim: apóstolo, ali, muitas mangueiras tem ali. Ele falava: pois é. Eu falava: vamos bora lá pegar uma manga. Irmãos, e a gente ia. Eu falava assim: o senhor para debaixo da mangueira que eu vou subir atrás do carro e vou pegar a manga. Mas quando a gente chegava, irmão, eu via umas mangas muito bonitas. Uma manga grande. Era assim, não cabia numa mão só. Você tinha que carregar ela com as duas mãos. E eu via umas crianças jogando pedra nessa árvore. E elas começavam a derrubar manga verde. E eu falava assim: não faça isso. Vocês não estão vendo que estão estragando manga. E eles olhavam para mim e como se eu não tivesse ali, começava a atacar de novo. E eu repreendia eles. Quando eu repreendia eles, eles paravam e eles iam embora. E ali eu pegava essa manga e o apóstolo olhava e falava assim: não apanha manga madura, apanha manga de vez, porque eu gosto assim. E eu falava: tá bom. Mas no meio de um cacho muito lindo de manga, eu achava uma manga amarela. E ele falava assim: leva para a apóstola, ela que gosta de manga assim. E eu falava: então eu vou levar. E aí eu levava essa manga. E o apóstolo ele sentava, colocava uma vasilha de sal e começava a cortar essa manga e começava a comer. E a apóstola vinha toda feliz com uma manga amarela, bonita, que ela nunca tinha visto uma manga daquele tamanho. E ela começava a cortar essa manga. Mas toda vez que ela cortava, essa manga caía no chão. E ela cortava de novo e ela caía. E ela cortava e caía. E ela falava assim: meu Deus, por que tá caindo? Não consigo. Aí o apóstolo olhava para ela e falava bem assim: é por isso que eu não gosto de manga madura. E eu ficava ali olhando, né? Falava assim: mas por que não gosta? E uma voz, irmão, falava comigo. E ele falava assim: filho, preste atenção que eu quero falar contigo, para que você fale à igreja. Ele falava assim: dentro da minha igreja existe manga madura. Elas estão maduras por fora, mas estão podres por dentro. Vocês não têm que investir nesse tipo de manga. Vocês investem na outra que ainda está verde, porém você consegue criar, você consegue mostrar o caminho e consegue segurar nas suas mãos. Ele falava isso, irmão. E eu ficava ali na hora, irmão, assim, sabe, impressionado com aquilo. E eu acordava ali. Aí eu contei pro apóstolo. E quando foi agora, irmão, o Senhor ele me leva numa experiência. Eu fazia pergunta para os anjos. E o Senhor me mostrava a igreja. E era uma igreja, irmão, que estava dividida. Uma igreja, eu via ela, sabe, ela mais brilhante e uma outra muito escura. E eu falava assim: Senhor, é a nossa igreja que está dividida? É entre nós que está essa divisão? Ele falava: não, é entre as minhas igrejas. Essas que você está vendo, que estão todas claras, e essas que estão escuras, é aquelas mangas amarelas. A que eu te mostrei. Aqui estão podres, porém estão bonitas por fora, mas por dentro estão podres. Mas já essas não. Elas estão verdes, mas porém elas estão maduras por dentro. Porém elas prestam. E ali eu ficava olhando e o Senhor me mostrava uma guerra nessa igreja escura. E eu via Satanás querendo tomar de conta. E o Senhor ele falava assim:
Orem pelos que ainda estão lá fora, que estão perdidos, que ainda estão nessas igrejas, que não conhecem a minha palavra. Orem por eles, para que eles possam alcançar a luz. E eu falava assim, Senhor, amém, eu vou falar isso, eu vou falar com a igreja para que nós oremos por essas vidas e nós não descansaremos enquanto nós não fizermos isso. É isso que eu quero ouvir da minha igreja, é isso que eu quero mais da minha igreja. Não, ele falava, não descuide pela vida do seu irmão, não deixe de orar pela vida do seu irmão, por mais que eles não sejam de dentro desse ministério, não estejam nessa luz, mas orem por eles. E ali o Senhor me dava essa palavra, né? E aí depois ele me mostrava uma outra guerra. E essa guerra, irmãos, era na nossa vida. E eu vi uma grande guerra. E eu olhava para aquilo, irmão, eu ficava triste, porque eu falava, Senhor, a gente não vai conseguir caminhar 2 passos com essa guerra toda. E ele falava assim para mim, quem disse que é vocês que estão nessa guerra? Sou eu que estou nessa guerra. É eu que estou nessa guerra por vocês. Vocês ainda não caíram porque eu estou no centro da vontade de vocês. Enquanto eu estiver nesse centro, nenhuma guerra dessa que você viu entre a vida de vocês vão cair, porque eu estou segurando vocês. E eu falava ali amém, eu glorificava o nome do Senhor. E depois aí ele me mostrava a nação brasileira, e a nação brasileira ali orando, eu via muita gente orando pela nação brasileira, e eu via muita felicidade. E o Senhor falava assim, está chegando a hora de eu dar a minha vitória ao meu povo, porém continue orando, continue guerreando. Você não vai guerrear essa noite, mas observe que os meus anjos estão guerreando por vocês. Aleluia. Enquanto vocês estão orando, meus anjos estão fazendo aquilo que eu ordenei eles fazer, aquela guerra. Então continue orando. Amanhã ele falava, que era no sábado, no clamor pela nação, ele falava, vocês irão enfrentar muitas guerras, porém eles tenham feito sacrifício em cima de sacrifícios, bruxarias em cima de bruxarias, para que o governo não caia. Mas assim como a minha palavra, assim como eu ordenei a minha nação, eles vão ser libertos. E a minha igreja vai ter vitória. Amém, amados irmãos? Essa foi a minha experiência. Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, glória a Deus. Primeiramente quero pedir perdão aí, né, pela qualidade do áudio aí, porque estávamos no sítio, né, e aí muito barulho ao redor, tinha as crianças também, mas eu creio que deu para entender bem, amém, irmãos? E quero começar também meu comentário, né, acerca dessa experiência com uma palavra que está lá no livro de Judas, no capítulo 1, né, que é o único capítulo que tem, a partir do versículo 21, amém, irmãos? Que diz assim: conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que experiência forte, que experiência tremenda. Irmãos, essa é a missão da igreja, salvar vidas, né? Queridos, continuar orando, continuar guerreando, pagar um preço. Irmãos, eu fico imaginando, né, tantas críticas, né? Às vezes as pessoas nos criticam, né, porque todo dia é arrebatamento, todo tempo os irmãos são arrebatados. Irmãos, eu fico imaginando como é que é a visão que as pessoas têm do grande avivamento. Será que as pessoas vão falar em língua só um dia na semana? Será que as pessoas vão ser cheios somente no domingo? O que a Bíblia diz lá em Atos, né, irmãos? Como viviam os convertidos, né? Estavam unânimes todos os dias e muitos sinais e prodígios eram feitos. Então a igreja, irmãos, é para isso, é para buscar, para clamar, para adorar, sabe, irmãos? E sentir a presença de Deus todos os dias, irmãos. E principalmente, irmãos, a missão da igreja é isso, irmãos, é interceder pelas vidas, é interceder pelas pessoas, amém? Não é para andarmos em divisão, falando mal, né? A igreja atacando a igreja, não, irmãos. É para nós orarmos, para nós fazermos a obra do Senhor, né, apóstolo? Interceder pela nação, interceder pelos nossos familiares, interceder, sabe, até a volta de Cristo, não é isso, apóstolo?
É isso, né, apóstolo? É uma experiência linda, né? E de uma certa exortação para a igreja, que a apóstolo Paulo deixava bem claro no livro de Efésios, está claro isso, que a nossa luta ela é espiritual, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o próximo, mas é sim contra os principados e potestades que atuam, né, justamente para que haja queda do homem, né, aqui na terra. E por conta do pecado venha desagradar o Senhor e de certa forma ter nulo todo e qualquer tipo de expectativa de bênção, né? Então o papel da igreja é interceder, né? Nós não somos adversários um do outro, nós não somos adversários das igrejas, nós precisamos ter amor de Cristo em nós. E já é uma coisa que eu venho falando, é uma coisa que eu prezo muito quando eu olho assim para tudo que Deus fez na Shalom Manaus, sabe, desde o início que Deus revelou a sã doutrina, a mudança, a transformação na igreja. Hoje eu oro a Deus para que muitas igrejas que estavam como nós, né, no passado, elas venham ter a visitação do Espírito de Deus, venham ter essa transformação para que o Senhor ele venha revelar a santidade do corpo, alma e espírito, a sã doutrina do Senhor, né, para que saiam dessa escuridão, dessa cegueira espiritual e venham realmente adentrar o reino da luz, andar em conformidade com a palavra do Senhor. Então a minha oração é que ninguém se perca. Eu fico muito triste de ver igrejas se degladiando uma com as outras, sabe? Como se fosse um reino totalmente dividido, como se o céu fosse ter divisão. E não é assim. Diante do Senhor, todos nós somos iguais e carecemos da graça do Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça do Senhor. Então nós precisamos entender isso e fazer valer a pena o sacrifício do Senhor, né? Esse é o papel da igreja, essa é a nossa missão, fazer diferença nesse mundo tão perverso, tão cruel, sendo luz, né, do mundo, sal da terra para essa geração. Esse é o papel da igreja, né? Então assim, é uma experiência que traz um grande despertar de Deus para os últimos dias, de um grande avivamento, né, na face da terra. E Deus quer usar você, quer usar a minha vida para esse grande mover sobrenatural. Amém, amados? Amém, irmãos. Glória a Deus. Então espero que essa experiência tenha acrescentado algo na sua vida, né, e que você siga caminhando, orando, fazendo o trabalho a qual Deus te escolheu para fazer. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa experiência, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, Senhor, Teus servos, Senhor, a qual o Senhor escolheu, a qual o Senhor morreu na cruz. Pai querido, Pai amado, nós sabemos que o Senhor tem um grande plano, Pai, nas vidas, um plano de salvação, um plano de cura, de libertação, de milagres. Senhor, então cumpra o Teu propósito, Pai, nessa terra. Senhor, levanta escolhidos, levanta homens e mulheres capazes, homens e mulheres cheios de amor, cheios de sabedoria, de graça do Senhor, para que a Tua obra seja feita com excelência, Pai. Senhor, que possamos continuar caminhando, apesar das pedradas, apesar das críticas, das guerras, que possamos continuar caminhando, continuar fazendo a Tua vontade, Pai, e assim apresentando os frutos para Ti, Pai. Muito obrigado, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.